Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. A gente tem esse filme começando bem em sequência ao que acontece no primeiro filme. Então a gente tem o Ministério da Magia americano entregando Grindelwald para o Ministério da Magia britânico. Só que o Grindelwald consegue fugir. Então a gente vai ter, durante todo o filme, o Ministério da Magia britânico querendo capturar o Grindelwald. E muitas coisas vão acontecer por causa disso. A gente também vai ter o Grindelwald passando o filme inteiro atrás do Credence. Ele vê o Credence como essencial para o seu plano. O filme vai dar algumas dicas do que o Grindelwald quer do Credence, mas ele não vai explicar de uma maneira muito clara. Se no primeiro filme o Newt e os animais eram o centro da história, em Os Crimes de Grindelwald, o centro deixa de ser o Newt e a sua capacidade de mexer com os animais, de conseguir coisas incríveis com os animais. Nesse filme, o universo se expande e nós temos vários personagens com narrativas importantes. A gente tem, inclusive, o próprio Grindelwald, que é um dos pontos centrais desse filme. Só que o problema de ter tantos personagens é que nem todos acabam tendo o desenvolvimento necessário. E essa é uma das maiores falhas desse filme. A gente tem muitas coisas acontecendo, muitos personagens, mas nem tudo se desenvolve muito bem. A gente tem a Nagini, ela está ali e a gente sabe muito bem qual a importância que ela teve dentro da saga do Harry Potter. Só que nesse filme ela tá ali e a gente fica se perguntando, ok, mas botaram a Nagini nesse filme pra quê? Porque de fato, ela acaba não tendo uma grande importância dentro do filme, sua história não é tão bem desenvolvida e, enfim, fica uma personagem a mais, mas que não tem um desenvolvimento tão grande e que não tem uma necessidade tão grande dentro da história. Outro personagem que também existe dentro do filme como a Nagini, só pra gente ver que ela tá ali e que é uma personagem que teve uma grande importância na saga Harry Potter, é o Nicolau Flamel. A gente até espera que ele vá ter um grande papel central dentro do filme, mas de fato ele não tem, e enfim, é mais um fanservice, só que um fanservice não necessário, entendeu? Desnecessário. A gente também tem uma aparição da McGonagall. De fato, não aparece muito bem o rosto dela, e aí fica a dúvida. Se é a Minerva McGonagall, tem algum problema muito grande na timeline de Animais Fantásticos. Se foi a mãe dela, até faz sentido, mas isso não é explicado no filme, então fica aí mais um fanservice que a gente fica... hã? O elenco é muito bom, mas ele não tem material suficiente para brilhar como deveria. A gente tem o Ezra Miller, que é um dos maiores atores da geração dele, mas ele não tem o material necessário para ele brilhar. Ele é desperdiçado dentro dessa narrativa. E, como eu disse antes, ele é um ator brilhante. Então é uma pena ver um ator tão bom que acaba não trazendo tudo que ele poderia para o personagem, porque não escreveram o personagem dele tão bem. Outra que sofre um pouco é a Zoe Kravitz. Ela faz o que pode, ela se esforça, é visível, mas o roteiro não permite também que a personagem dela tenha mais destaque, brilhe mais, que ela possa, como atriz, fazer mais. Já o Newt, como ele tem um papel menos central nesse filme, ele acaba evoluindo um pouco mais. Já o Ed Redmayne, ao interpretá-lo, consegue colocar os seus cacoetes de sempre, porque se você olhar as últimas interpretações do Redmayne, ele usa os mesmos cacoetes. Só que no Newt, todos esses cacoetes funcionam muito bem. Como o nome Grindelwald está no título, a gente vai ter muito mais Johnny Depp nesse filme. E assim, todo mundo já sabe o desgosto que dá, entendeu? Por todas as questões pessoais, ver o Johnny Depp sendo o título desse filme, sabe? E ter tanto dele na tela. E se a gente for focar na interpretação, já faz tempo que o Depp não se esforça para entregar um personagem muito bem desenvolvido, muito interessante, e o mesmo acontece nesse filme. Não é a pior interpretação do Johnny Depp. Ele faz o mínimo. A J.K. Rowling é uma grande escritora de livros. Eu tenho um pôster do Harry Potter ali atrás. Eu amo Harry Potter. Só que, se nos livros ela tem a possibilidade de desenvolver suas histórias por muitas e muitas e muitas páginas,
na hora de escrever um roteiro, ela acaba ficando limitada por aquele período de tempo. Nesse filme, especificamente 2 horas e 14. Existe uma evolução de roteiro do primeiro para esse segundo filme. Lembrando que o primeiro roteiro que ela escreveu foi do Animais Fantásticos e Onde Habitam. E aí a gente consegue ver um desenvolvimento maior da J.K. na hora de escrever o roteiro. Só que assim, ela traz tantos personagens, ela quer desenvolver tantas narrativas que isso acaba sendo um problema para esse tempo limitado. E aí, em alguns momentos, ela se perde, ela perde um pouco a mão. São muitos flashbacks, reviravoltas, personagens, muitos acontecimentos e muitos fanservices. Se o filme tivesse menos coisa, ele era mais interessante. Além disso, me incomodam alguns desenvolvimentos de personagem, principalmente o desenvolvimento do Dumbledore. A gente teve o personagem por 7 livros de Harry Potter. Então, assim, a gente teve grandes informações sobre ele. E aí me incomoda que, assim, algumas coisas muito importantes não são desenvolvidas, como a questão da sexualidade do personagem, mas outras coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, que não fazem parte do cânone da vida do Dumbledore, são colocadas no filme. Então, eu acho isso um pouco problemático. Ainda assim, eu dou o benefício da dúvida porque tem 3 filmes ainda, então ela pode desenvolver isso de uma maneira melhor. Tem uma reviravolta no final que tem a ver com Dumbledore, que particularmente me incomoda muito. Se Os Crimes de Grindelwald fosse um filme completamente separado da saga Harry Potter, algumas questões poderiam ser deixadas de lado e poderiam funcionar muito bem. Mas, como é um filme que faz parte do mesmo universo, apesar de ser uma saga diferente, certas coisas são inaceitáveis. Então, nós temos alguns problemas sérios com o filme. Os Crimes de Grindelwald é um filme divertido. O clima sombrio funciona muito bem, inclusive acho que funciona melhor do que o clima leve e levemente engraçado de Animais Fantásticos e Onde Habitam. O filme tem efeitos visuais maravilhosos e, enfim, tecnicamente, ele tem algumas coisas bem interessantes, mas tem muitos problemas de roteiro, e isso acaba atrapalhando muito o filme, porque, inclusive, atrapalha a interpretação dos atores. Como eu disse, eu dou o benefício da dúvida, ainda tem mais 3 filmes, infelizmente são 3 filmes com o Johnny Depp, o que me dá muita raiva, mas vamos ver o que é que a J.K. vai trazer pra gente nos próximos filmes. Se você já assistiu, não esquece de comentar aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e nas minhas redes sociais. E é isso. Tchau!